Eu estou recebendo hoje o delegado Dr. Vitor Leal, que está aqui conosco já. O delegado Vitor Leal, ele é especialista exatamente em matérias de fake news, né, doutor? Perfeitamente, Sérgio. Doutor, eu gostaria de primeiro lhe agradecer mais uma vez pelo seu tempo. O senhor é muito ocupado, é diretor de polícia, vai para um lado, vai para o outro, não para um minuto. Está na corregedoria também da polícia, nessa região sul e sudeste do Pará. O doutor Vitor Leal está sempre andando para um lado e para o outro. Eu gostaria antes de conversar com o senhor assistisse essa matéria. Eu gostaria que o senhor assistisse essa matéria aqui. Solta a matéria, Zé Filho, bota no ar. O caso agora é investigado pela Polícia Civil aqui de Tailândia. De acordo com o delegado Márcio Nogueira, divulgar foto ou vídeo, publicar é crime. Mesmo se a pessoa for menor de idade, ela deve responder por esses crimes. O vídeo já circulou em vários grupos de WhatsApp, Facebook, etc. Tudo isso nós estamos apurando, estamos coletando. Quem, de qualquer forma, compartilhar, fizer algum comentário que ofenda a menor, ela tem 16 anos, é aluna da ETEPA, isso já é de conhecimento público. Então eu posso muito bem mencionar qual é o caso. Eu não me sinto bem não, porque eu não posso sair na rua, o pessoal fica olhando, sorrindo, me criticando e eu tô sofrendo bullying na escola, as meninas ficam falando que é eu e eu quase que vou na briga com as meninas porque eu fico sem ação na hora e eu não consigo, eu já até desisti de ir pra escola, só que minha mãe... Eu não quero ir mais pra escola, eu já até falei pra ela pra mim viajar, só que ela também não quer deixar, ela falou que como não é eu, não tem por que eu não fugir. Estão afirmando que é ela nega. Por isso, eu vou mandar, já estou tirando várias fotos, vou fazer uma comparação em uma perícia que vai ser feita em Belém. Nessa perícia, é perícia prosopográfica, vai ser feita a comparação das fotos com o vídeo. Então, para ter um ponto final nessa situação, algumas pessoas já foram intimadas para comparecer na delegacia para resolver essa situação. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive pelo meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito, envolvendo criança ou adolescente. Aqui ele abarca várias situações, inclusive o que gravou. O que compartilhou não interessa. Todas as pessoas envolvidas, todo mundo responde. Se for fazer isso, gente, não filme não, que ser feio. E quem leva a culpa não é nem a pessoa, é outra parecida. É o que está acontecendo no meu caso. Eu não estou me sentindo bem. Ninguém nem me vê na rua praticamente, só me vê quando eu vou para a escola e quando eu volto, eu estou morrendo de vergonha. Aliás, nem eu estou com vergonha pela menina. Nós já temos, inclusive, vários grupos desses. Só estamos identificando e sabendo qual é o devido endereço. Para isso, vai ter participação, é claro, da escola. Então a escola vai fornecer o endereço de cada aluno. Quem não for aluno, nós vamos investigar por fora. Mas já explicar a situação, que a situação tem que terminar. Mesmo porque ela afirma que não é ela, na análise feita por nós, nem sequer parece. Mesmo se fosse, as pessoas não teriam o direito de estar ofendendo ou compartilhando qualquer crime. Não é eu no vídeo. Na verdade, eu queria conhecer essa menina, porque no dia que eu conhecesse ela, a gente eu ia fazer um vídeo com ela, para ela falar que foi ela, não eu. Imaginem vocês ter que timar 50, 70 pessoas. O trabalho que isso não dá. Enquanto eu poderia estar investigando homicídio, fazendo as minhas investigações de prisão de tráfico, eu tenho que estar perdendo meu tempo com situações como essa que podem ser evitadas. Basta a pessoa ter um mínimo de consciência e saber que isso é crime, previsto nas leis. Tem uma delegacia especializada para esse tipo de crime, que é o crime cibernético, a DRCT, que fica localizada em Belém, tem meios para localizar. Inclusive, essa foi uma questão muito discutida nessa semana, em relação aos crimes que estão acontecendo, os fake news, em relação às eleições. Tem como identificar, tanto pelo Facebook, tanto pelo WhatsApp, temos os meios. Então, quem acha que não vai ser localizado está enganado. Porque acha que vai colocar ali um nome fake, alguma coisa, não interessa. A Polícia Civil, Federal, nas suas especializadas, tem meios sim
para identificar quem está por trás e está tentando se esconder por trás do computador ou pelo celular. Doutor Vitor Leal, esse exame que o delegado se refere, como se chama, doutor? Se chama perícia prosopográfica. E como é que é feita essa perícia? Sérgio, a perícia prosopográfica consiste na ideia de fazer um estudo comparativo entre o arquivo que vai ser analisado com o que é suspeito. Então, nesse caso, vai ser congelado através da imagem, o vídeo vai ser congelado através de várias imagens e comparado com a pessoa, seja no caso geral de um assassino, de um autor, seja em outras situações de uma vítima, seja em outra situação de testemunha. Então, a perícia prosopográfica ela tem essa qualidade, é feita pelo Centro de Perícia Científica Renato Chaves, através de um perito em informática, e é um estudo de comparação entre o objeto com aquilo que o delegado quer comparar. Doutor Vitor, muita gente ainda acredita que mesmo estando atrás de um computador, no quarto escuro, acredita que não pode ser identificado. É possível ser identificado? Sérgio, é extremamente fácil hoje da gente fazer a análise e a investigação cibernética. Hoje nós temos uma DRCT aqui no estado do Pará, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Tecnológicos, que tem justamente esse condão de analisar crimes cibernéticos. Então nós hoje podemos, através do chamado IP, acessar o computador e, por sua vez, o possível proprietário, aquele que veiculou imagens ou vídeos de natureza criminosa de uma maneira geral. Doutor, numa casa que tem 4, 5 pessoas, e aí de repente quando se identifica, é possível identificar a pessoa mesmo, doutor? Sérgio, a ideia da investigação ela se dá por meio de afunilamento. Então nós começamos uma investigação de uma maneira genérica e vamos afunilando através de elementos. Vamos chegar, no caso que falastes, vamos chegar em uma residência com 5 suspeitos. A partir desses suspeitos nós vamos trabalhar com eles, para ver se realmente conseguimos chegar no principal suspeito. Vez que a pessoa pode até se valer de uma confissão, ou falar que realmente foi ele, ou então, ao final, a gente trabalha com o chamado indiciamento. Eu gostaria de perguntar, existe muita gente que ainda insiste em ter no Zap cenas, fotos de crianças em atos sexuais. O cara que é pego numa blitz, por exemplo, é abordado, e se você for pego no celular com um tipo de foto, o cara vai preso na hora, doutor? Perfeito. É até bom falar sobre esse tema pelo seguinte. Há um mês atrás entrou em vigor a Lei 13.718, que alterou o Código Penal, o artigo 218C. Hoje, se for veiculado qualquer cena de estupro de vulnerável, ou sexo, ou até de nudez, sem o consentimento da pessoa de que foi veiculado, já configura o crime, é um crime novo. Já é novo. Tem um mês que está em vigor. Isso aí não basta ser só criança, não. Não, é geral. Agora, se tratar de criança ou adolescente, deixa de ser o artigo 218C do Código Penal e vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241A, que tem a pena muito maior, de 2 a 6 anos de reclusão. No caso, ficando bem claro, tem muitas mulheres que confiam demais nos namorados, aí vai para uma cena de sexo, grava lá no celular, ali tá tudo bem, oi amor, que coisa linda, foi tão bom, aí sai mostrando. O cara acaba o namoro, primeira coisa que ele faz, o que eu fiz com ela. Esse aí já é tipificado como crime, prisão e... Perfeito. Surgiu através de uma doutrina chamada sexual revenge, que é a vingança sexual. No término de um relacionamento, a pessoa quer se vingar, pega e veicula, chama de viralizar. Vou viralizar a foto da minha ex-mulher, da minha ex-namorada, para todo mundo ver. Esse ato é um ato, hoje, tipificado, é crime e, além de ser um comportamento criminoso, é extremamente antiético. Né? Quer dizer que se chegar na delegacia, a mulher chega aqui, doutor, olha o que o meu ex-namorado fez comigo, aí ela comprova que foi dele, não é? Aí o senhor já sai com a equipe para buscar o cidadão. A depender do caso, se a veiculação foi recente, ele pode estar em situação flagrancial, já pode autuá-lo. Caso contrário, se delongar determinado tempo, é tombado o inquérito por portaria e no final, essa pessoa que veiculou vai ser indiciada. Importante falar que o tipo do 218C do Código Penal, ele fala não só daquele que veicula, mas daquele que recebe e replica a imagem ou vídeo. Então a pessoa que está do outro lado
sem querer receber, o que é que faz, doutor? Melhor coisa é apagar, viu que se trata de uma imagem, principalmente tratando-se de criança e adolescente, a depender da situação, é importante comunicar à delegacia, aos órgãos mais próximos da teia de segurança e da proteção da criança e do adolescente, qual seja Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Vara da Infância e da Juventude, comunica esse caso, tá? E assim que for comunicado, apagar do seu aparelho telefônico. É o caso que acontece, por exemplo, comigo, porque eu recebo muitas denúncias de todo tipo de maus tratos, de abuso de menor. Nós pegamos o mesmo material, repassamos à polícia, e a polícia a partir dali começa a investigação. A polícia dali vai atrás da investigação e, graças a Deus, por exemplo, na cidade de Marabá, a Polícia Civil não tem vacilado, tem colocado muitos cafajestes na cadeia. A exemplo disso, a delegada doutora Ana Paula do DEAN tem feito um excelente trabalho. Muitos pedófilos dessa cidade têm caído realmente, têm sido presos. O delegado de homicídios, doutor Ivan Pinto, também está agindo com muito rigor nessa cidade e, pelo que eu vejo, toda bala tem uma identidade e ele tem conseguido colocar os meliantes na cadeia. Quer dizer, a Polícia Civil hoje tem até um núcleo de investigação, né, doutor? Perfeitamente. Hoje já não existe mais aquela ideia da polícia truculenta de chutar porta, colocar saco na cabeça, etc. A polícia hoje ela tem uma visão de estar ali como servidor público para servir ao público. Então nós trabalhamos hoje com o núcleo de inteligência, que é um núcleo que está aqui especificamente para ser o cérebro da polícia. Hoje nós trabalhamos com inúmeros meios de tecnologia, de informações, com troca de bancos de dados de todo o Brasil e alguns dados até de alguns locais do mundo, de maneira que a gente consegue hoje chegar na individualização da conduta e da autoria sem precisar levantar a voz para ninguém, quanto mais praticar qualquer ato arbitrário de agressão. Foi-se o tempo, o senhor quer dizer, foi-se o tempo, até eu presenciei muito, né? Porque eu tenho 30 anos de profissão. Quando eu entrei nessa profissão, eu entrei aos 17 anos. Um garoto, meu pai já era do meio. Depois eu fiz faculdade e fui seguindo a minha vida. Mas eu cheguei a presenciar os chamados araques de polícia. Eles eram mais bravos e mais polícia do que a própria polícia. E naquela época, a própria polícia, tanto militar quanto civil, principalmente civil, os caras botavam uma arma aqui, não tinham noção de direito, não tinham aula de direito. O próprio Estado era muito culpado, porque chamava o cara de todo tipo, o cara entrava na polícia. Imagina, o cara já se sentia inferior, com uma arma, com por dentro do Estado, uma carteira de polícia, um carro de polícia e ainda reforço, ele barbarizava. E com o tempo, o Estado foi melhorando a qualidade de serviço, tanto é que hoje o policial civil, eu vi outro dia um concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Meu amigo, é mais fácil o cara tirar na loteria do que passar numa prova daquela. Eu vi detalhes, você observa que grande parte, por exemplo, dos delegados do Estado do Pará são de fora. É para ver, não que aqui não tenha, tem muitos delegados competentes no Estado do Pará, mas a grande maioria, pelo que eu percebo, vem de outros estados. O senhor é de fora também? Eu sou de Salvador, eu já estou há 9 anos aqui na atividade, mas hoje, para passar no certame, até para aqueles que estão interessados em entrar na carreira policial, especial de delegado, tem que fazer uma média de 7 fases. Fase objetiva, subjetiva, oral, TAF, que é o teste de aptidão física, psicotécnico, entrega de exames, ou seja, é realmente uma via cruz, mas para a pessoa que tem a vontade de crescer na vida é o mínimo. E servir a sociedade. E servir, acima de tudo, a sociedade, é isso que é importante. Doutor Vitor, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma aula notória de direito, acima de tudo, direito criminal, né? O senhor também é mestre, né? Eu me formei, sou pós-graduado em Direito Constitucional, pós-graduado em Processo Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, idoso, e agora eu estou terminando o mestrado. Somente. Muito obrigado, doutor Vitor Leal. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Na volta eu vou mostrar aqui os caras são bons de porrada, são bons de pancada, mas é uma pancada do bem. Já já os detalhes aqui no Broncas da Cidade. Não sai daí que eu volto já já.